Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma explanação aqui no canal Saberes do Serviço Social. Eu sou Gideone Rodrigues e hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise super bem estruturada e, para falar a verdade, fascinante sobre as verdadeiras raízes da nossa profissão. Sabe, para quem busca entender de onde viemos para sacar exatamente onde estamos hoje, este é o lugar certo. E olha, antes da gente começar a desvendar os artigos e as pesquisas que baseiam a nossa apresentação de hoje, eu já peço que vocês deixem aquela curtida aqui nesta explanação e, claro, não se esqueçam de seguir o canal. Isso dá uma força enorme para a gente continuar trazendo esse conhecimento assim mastigadinho e direto ao ponto para vocês, beleza? Bom, vamos direto ao assunto. Hoje, a gente vai desconstruir a linha do tempo do serviço social saindo lá da Europa do século XIX e chegando nesse perfil tão complexo que a profissão tem hoje aqui no Brasil. E a grande pergunta que abre o nosso debate hoje, aquela que fica martelando na cabeça, é a seguinte: o serviço social sempre foi sobre emancipação? A resposta curta, e que pode ser um verdadeiro choque de realidade para muita gente, é não. A literatura mostra pra gente um baita de um paradoxo. Lá no comecinho, a profissão não nasceu como uma ferramenta pura de libertação humana. Na verdade, de acordo com o pesquisador José Paulo Neto, ela serviu basicamente aos propósitos da burguesia. Os primeiros profissionais iam a campo de forma indireta para amenizar os conflitos pesadíssimos entre o capital e o trabalho. A ideia era manter a ordem e dar uma desarticulada na classe operária, que estava sendo massacrada pelo sistema. Ou seja, a nossa origem é de controle e não de revolução. Então, para entender como é que aconteceu essa transformação monumental ao longo do tempo, a gente vai seguir um roteirinho cronológico. Vamos começar pelas origens na Revolução Industrial. Depois passamos pela influência da doutrina social católica, vamos cruzar o oceano até a chegada e a missão no Brasil, entender o peso do Estado na Era Vargas, ver a virada de chave no processo de reconceituação e, no fim das contas, desenhar o perfil profissional atual. É uma jornada então bora lá! Ponto 1. Origens da Revolução Industrial. A transição para o capitalismo monopolista. A nossa história começa lá no final do século XIX. A transição para o capitalismo monopolista deixou as cidades abarrotadas de gente e gerou uma desigualdade social simplesmente gritante. E foi diante dessa chamada questão social que o serviço social começou a operar, mas como uma ferramenta estratégica da burguesia. O Paulo Neto lembra a gente que a profissão emergiu daquela organização da filantropia da própria sociedade burguesa. Pensa comigo, eles precisavam de alguém para ir a campo, tratar os problemas sociais de forma individualizada. Era comum psicologizar relações que, na real, eram puramente questões de classe. Tudo isso servia para legitimar as políticas sociais que mantinham as engrenagens do sistema girando. Era literalmente uma forma de apagar os incêndios, mas sem nunca perguntar quem de fato estava riscando fósforo. Agora, geograficamente falando, os textos trazem uma divisão super importante. O serviço social cresceu quase ao mesmo tempo na Europa e nos Estados Unidos, mas a essência tinha um tempero diferente. Lá na Europa, a base era muito forte numa sociologia mais conservadora, com aquela pitada de anticapitalismo romântico. Isso quer dizer que existia uma certa crítica, meio indireta, aos excessos da burguesia, mesmo que no fim do dia eles apoiassem o capitalismo. Já nos Estados Unidos, que estavam se tornando o grande centro do capitalismo global, o desenvolvimento da profissão não trouxe nenhum tipo de questionamento ao sistema. A aceitação da ordem capitalista era inquestionável, sem tirar nem pôr. 2. A doutrina social católica, adicionando um perfil humanista. Mas aí fica a dúvida. Como é que a gente sai de uma ferramenta crua do capitalismo para algo com uma cara mais, digamos, humana? A adoção dos dogmas da Igreja Católica mudou completamente essa dinâmica. Aquele ideal de mãos unidas e de solidariedade representa muito bem o grande movimento social da época que tinha o objetivo cristalino: recristianizar a sociedade. Eles achavam que a modernização e a indústria estavam afastando o povo da fé, e o serviço social caiu como uma luva. Foi o veículo leigo perfeito para levar essa recristianização direto para dentro das famílias operárias. E olha que detalhe interessante. Pesquisadoras como a Leonie Wagner apontam que os movimentos de mulheres na Europa entre o final do século XIX e o começo do XX deram um empurrão gigantesco nesse processo de profissionalização que ia se consolidando justamente debaixo dessa aura cristã e humanista. 3. Chegada e missão no Brasil, o modelo urbano-industrial. Bom, o serviço social brasileiro herdou toda essa bagagem europeia, conservadora e muito pautada na doutrina católica. Ele chega por aqui no exato momento em que o nosso processo de industrialização estava explodindo nas grandes cidades. Por isso que a autora Marilda Yamamoto vai direto na ferida ao definir a nossa primeiríssima missão no país:
disciplinar, controlar e reproduzir a força de trabalho. Gente, o objetivo não era libertar o trabalhador de jeito nenhum, mas sim conter e abafar as lutas sociais. A gente atuava como uma atividade auxiliar, subsidiária ao Estado e aos patrões, ajudando a espalhar a ideologia da classe dominante ali no chão de fábrica. No fim das contas, a missão era garantir que o operário estivesse inteiro para bater o ponto no dia seguinte. Simples assim. 4. A Era Vargas e controle, expandindo a cidadania social. Aí a gente entra na Era Vargas, mais especificamente durante o primeiro governo de Getúlio. O Estado puxa a responsabilidade para si e começa a absorver aquelas demandas populares gigantescas, expandindo o que a gente chama de bases da cidadania social. Só que, a partir de 1930, essas instituições assistenciais se transformam em instrumentos declarados de controle social e político em cima da classe trabalhadora. Em 1938, eles criam um Conselho Nacional de Serviço Social para centralizar todas as obras, sejam públicas ou privadas. E em 1942, bem no meio do Estado Novo, nasce a LBA, a Legião Brasileira de Assistência. No início, o foco era nas famílias dos soldados convocados para a Segunda Guerra Mundial, mas os pesquisadores não deixam dúvidas. Todas essas estruturas serviam, antes de mais nada, como mecanismos para manter a roda do sistema rodando e controlar a massa. 5. O processo de reconceituação revisando o serviço social tradicional. Mas o mundo gira, certo? A partir de 1945, com aquele turbilhão de transformações no pós-guerra e o capitalismo se aprofundando cada vez mais, manter essa postura puramente conservadora ficou insustentável. E é aí que entra o famoso processo de reconceituação. E olha, não foi só uma maquiagem, foi uma ruptura de verdade. O processo forçou todo mundo a sentar e repensar coisas essenciais. De onde vêm nossos fundamentos teóricos, quais métodos a gente está usando na prática, que tipo de ferramenta técnico-instrumental a gente tem nas mãos. Foi nesse momento que o serviço social começou a dar um passo muito além da doutrina social da igreja, entrando de cabeça num debate super denso com as ciências sociais. A profissão acordou para a pesquisa, para produzir conhecimento crítico e, pela primeira vez, começou a questionar de fato as raízes da desigualdade e não só administrar a pobreza. 6. O perfil profissional atual, respondendo às contradições modernas. E todo esse caldeirão de lutas, de revisões teóricas e de debates moldou a realidade que a gente vive hoje. Pensa num grande quebra-cabeça, onde o perfil profissional atual é a soma de milhares de peças, de incontáveis experiências absorvidas ao longo de mais de um século. Hoje, essas peças, os movimentos sociais, a teoria crítica, a pesquisa acadêmica, a vivência diária junto à classe trabalhadora, elas se encaixam perfeitamente para formar um profissional que não está ali apenas para entender a demanda, mas para modificar essa realidade. A nossa atuação contemporânea é altamente calibrada para responder, com muita competência tanto técnica quanto política, às exigências e principalmente às contradições pesadas que essa nossa sociedade capitalista moderna joga no nosso colo todos os dias. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final bem provocativa, não é? A gente viu que a profissão nasceu como uma engrenagem pura de contenção e evoluiu para uma área de viés completamente crítico e transformador. Então, a pergunta que fica é: como o serviço social vai continuar evoluindo diante das novas tecnologias, dessas novas dinâmicas do mundo do trabalho e das novas caras que a desigualdade está assumindo? A história prova que a nossa área é incrivelmente dinâmica, ela não para de se transformar. Eu espero de verdade que essa explanação de hoje tenha ajudado a ilustrar toda a beleza e a complexidade desse processo histórico para vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia de sempre. Não se esqueçam de deixar a curtida na análise e de se inscrever aqui nos Saberes do Serviço Social. E claro, continuem questionando tudo. Um abraço gigante e até a próxima!